Segunda Crônicas, irmãos, 20. Essa é uma palavra conhecida aqui por nós. Amor, você tem um controle para... Conhecida aqui por nós, que fala sobre Josafá. E nós já temos falado muito sobre isso, ministrado muito sobre isso. O pastor tem ministrado muito, falado muito. Todas as palavras que ele declara, ele sempre cita isso, irmãos. Por aquilo que o Senhor direcionou. Como que iria ser o término, amém, de todas essas coisas. Que o Senhor iria pelejar por nós, que nós já temos vitória neles, então somente nós vamos adorar, amém? Glória a Deus. Mas o Senhor me levou a algo. Diz bem assim no 1. E sucedeu que depois disso, fala comigo, depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Amém? Feche seus olhos para a gente orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o Senhor está neste lugar, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença. Pai, nós podemos contemplar a Tua presença pela fé, porque a Tua palavra nos garante, Pai, isso, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor está, nesses dias, trazendo sobre o nosso coração a revelação daquilo que o Senhor espera de nós. Daquilo que o Senhor deseja de nós, Pai, para que verdadeiramente possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, as Tuas promessas, os sonhos, Pai, que foram plantados pelo Senhor no nosso coração, Pai, para que o Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Então, neste momento, Pai, nós Te entronizamos mais uma vez neste lugar, nós erguemos aqui, Senhor Deus, um altar, um trono de adoração a Ti, e declaramos, Senhor, assenta-te nesse trono, ser glorificado no nosso meio, porque só o Senhor é Deus, porque só o Senhor é o centro, porque não existe outro maior que o Senhor. Deus, e que, Pai, eu não sei o que aconteceu com os outros irmãos, mas Jesus, eu sei que o Senhor assim como vai nos tocar, Pai, o Senhor toque o coração deles, que o Senhor sopre o Teu Espírito, o entendimento da Tua palavra, Senhor, para que andemos verdadeiramente em unidade, de uma mesma visão, de um mesmo Espírito, de um mesmo clamor, sem lugar para divisões, para rebeldia, Senhor, tendo no nosso coração a palavra de vitória, tendo no nosso coração, Pai, revestido da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, a gente vai ler alguns textos hoje. Amém. Glória a Deus. E nós vamos passear um pouquinho pelos reis aqui. Irmãos, eu estava lendo essa palavra e ele fala bem assim, que depois disso, os filhos de Moabe se levantaram contra, amém, o povo de Judá, contra Josafá. E como essa palavra, depois disso, ela está muito forte no meu coração, amém? Glória a Deus. Depois disso, sempre tem um depois disso, irmão. Sempre tem. Amém? Sempre tem. Mas o que será que aconteceu antes disso, né? Porque nós temos aqui, irmãos, a história de um homem, de um rei, de um povo que foi vitorioso diante ao levante de um grande e poderoso exército, amém? Nós temos aqui o levante de um poderoso exército contra o povo de Deus e o prevalecimento, pode dizer assim, desse povo diante dessa luta, dessa guerra, amém? E nós olhamos aqui, quando nós lemos apenas o texto isolado de 1 Crônicas 20, 2 Crônicas 20, nós temos uma impressão assim, irmãos. Ele estava lá, de repente começou a luta, a dificuldade, ele foi lá e o que ele fez? Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que estão Azael, Tamar e En-Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá e se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também a todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, diante daquela afronta, muitos vieram até, amém? Muitos vieram até o rei, amém? Vieram ali e o rei, ele apregou um jejum, uma busca pelo Senhor. Mas quando nós olhamos isso aqui, parece que somente é uma busca, né? Veio a afronta, eles buscaram só isso, e por isso que Deus respondeu. Mas, irmãos, existe um antes disso, amém? Isso aqui é depois. Depois do quê? Acontecia algo antes. Porque nós estamos vendo, irmãos, que nós estamos também diante de uma ameaça. Nesses dias na nossa nação. Existe uma ameaça. E essa ameaça não é qualquer ameaça.
É uma ameaça mais forte do que nós. Nós temos que declarar isso, porque é mais forte que nós, seres humanos. É mais forte do que nós. Mas eles buscaram ao Senhor. E nesses dias, existem muitas pessoas buscando ao Senhor. Muitas pessoas estão buscando ao Senhor. Muitas pessoas estão fazendo jejum. Amém? Só que nós olhamos aqui, que essa situação de Josafá, ela foi uma construção. Fala comigo, uma construção. Fala assim, uma construção. Amém? Porque quando nós olhamos aqui o capítulo 19, ele fala algo interessante. Josafá tinha se aliado a Acabe, ele tinha pisado ali no tomate, amém? Porque ele não era para se aliar com Acabe. Deus ele cita a palavra aqui, né, quando ele manda o profeta falar com ele, ele fala que é um ímpio. Quem mandou você se aliar com um ímpio? Amém? Então, nós temos que tomar cuidado com as alianças que fazemos. Amém? E ele fala ali, ele dá uma repreensão, mas olha o que ele fala. Boas coisas, contudo, se acharam diante de ti, porque tirastes os bosques da terra, ou os postes ídolos, e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Amém? Preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim. E eles falam assim, para que tornassem ao Senhor Deus dos seus pais. Amém? Naqueles dias, irmãos, antes dessa situação aqui, Josafá estava promovendo ali uma restauração. Fala comigo, restauração. Uma restauração da aliança do povo para com o Senhor. Porque como nós sabemos, no período dos reis, acontecia muito isso. A maioria, na verdade, dos reis, eles andavam após o Senhor. Tanto de Judá quanto de Israel. Eles sempre iam, eles se desviavam, eles buscavam a idolatria, outros deuses. E aqui nesse momento, antes dessa situação, que Josafá sofreu, essa ameaça, essa afronta, eles estavam restaurando, irmão, a aliança do povo, e dele e do povo para com o Senhor. Ele diz bem assim, e disse aos juízes, ele estabeleceu juízes, irmãos, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e para ele está convosco o negócio do juízo. Ele estava falando bem assim, ele estabeleceu juízes, para que pudessem julgar, amém? Mas ele falou bem, ele deu uma ordem aos juízes, falou assim, toma cuidado, porque esse juízo não é um juízo seu, é um juízo do Senhor. Então que vocês julguem conforme a vontade de Deus. Então o que eu percebo, irmãos? Muitas pessoas acham que existe uma injustiça. Existe sim, irmãos, só que os olhos do Senhor, eu fico pensando como que está diante dos juízes dessa terra. Qual será o rigor daqueles que julgam mal? Deus odeia quem julga mal. Imagina, o que haverá de vir para aqueles que julgam impiamente? Misericórdia. E ele fala bem assim, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai e fazei, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. Ele está falando bem assim, julguem e estabeleçam com temor. Por quê? Porque no Senhor não existe negócio de favorecimento de pessoas, não existe negócio de favorecimento de presente. Me dá isso aqui que eu julgo a sua causa ao seu favor. O Senhor, ele abomina isso. E Josafá estava estabelecendo isso, irmão. Um rei estava estabelecendo o juízo segundo o coração de Deus. Ele estava tirando ali a idolatria daquele lugar. Ele estava restaurando a aliança do povo. Então estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes, chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, para tornarem a Jerusalém. E deu-lhe ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Amém? E ele continua falando muitas coisas. Irmãos, e qual que é a introdução que eu quero deixar aqui? Irmãos, muitas pessoas estão vindo diante do Senhor. E nesse momento, elas estão se colocando diante do Senhor. Isso é válido? Claro que é, irmãos. Mas depende do modo que você faz isso. Depende da forma com que você faz isso. Porque aqui,
Deus ouviu o clamor de Josafá. Não foi apenas por causa que ele se humilhou naquele momento, mas porque existia um processo de restauração em Judá. Amém? Eles estavam colocando as coisas no seu devido lugar, irmãos. E nesses dias o Senhor está falando conosco. É necessário que não apenas venhamos clamar ao Senhor, mas que nós venhamos colocar as coisas no seu devido lugar. Que nós venhamos ter a justiça de Deus guardando o nosso coração. O temor do Senhor, irmãos. O temor do Senhor que nos afasta do mal, que nos apega à lei do Senhor e à justiça do Senhor. Isso tem que ser o parâmetro da nossa vida. Não tem que estar naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós achamos. Não, irmãos. Nem segundo o padrão desse mundo, mas segundo o padrão de Deus. Amém? Então nós vimos aqui, irmãos, ele teve tão grande livramento, porque ele estava numa preparação, numa restauração. E por que isso aconteceu, irmãos? Porque quando nós vemos, gostaria que vocês fossem para 1 Crônicas 7. 1 Crônicas 7. Amém? Glória a Deus. E foi essa a palavra que o Senhor ministrou. Oh, meu Deus, não é 1 Crônica 7 não, irmão. É 2 mesmo. 2 Crônica. 2 Crônica 7. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos. Por que eu estou querendo frisar isso para vocês? Porque o Senhor ouviu a oração deles. Porque o Senhor já tinha liberado uma palavra de antemão. Amém? O Senhor tinha liberado já uma palavra para Salomão, irmãos. De como ele iria ter o livramento, ter a bênção. Amém? Olha o que diz aqui. E o Senhor apareceu de noite no 12, irmãos. A Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar o céu, e se não houver chuva, e se ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar pestes sobre o seu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento agora. Depois que vocês fizerem isso, agora estarão atentos, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração que foi feita neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, que para o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quando a ti andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, fizeres conforme a tudo o que ordenei, guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não se faltarão quem domine em Israel. Glória a Deus. Presta atenção, irmão. Essa palavra é um manto. Glória a Deus. Aleluia, tem que desenrolar. Deixa eu falar para vocês. Josafá estava passando por um processo. E o processo que eles estavam fazendo era esse aqui, ó. De humilhação, de oração, de busca e de conversão. Amém? Naquele momento onde eles estavam nesse processo, no cumprimento dessa palavra, vivendo essa palavra, o Senhor fez o quê? Ouviu a oração deles. No momento em que eles começaram a quebrantar o seu coração diante do Senhor, a buscar o juízo do Senhor, a buscar a vontade do Senhor, a oração deles era ouvida. Amém? A oração deles era respondida. Esta era a palavra que o Senhor tinha liberado para Salomão. Amém? E essa palavra, irmãos, ela não nasceu por causa de Salomão. Glória a Deus. Ela nasceu por causa de Davi. Glória a Deus. Porque ele tinha uma aliança perpétua com a casa de Davi. Glória a Deus. Ele tinha uma aliança com Davi e com a sua casa. E naquele momento, quem estava ali
quem foi colocado ali na liderança, no reinado, foi Salomão. E Salomão, irmãos, Salomão naquele momento, ele estabeleceu o templo, glória a Deus, ele fez tudo conforme o Senhor, ele buscou o Senhor, e essa palavra foi uma liberação do Senhor. Falou assim, ó, se vocês estiverem diante da minha presença, vocês serão abençoados. Mas se um dia vocês se desviar, vocês vão ter que fazer o quê? Esse caminho. Vocês vão ter que fazer esse caminho de humilhação, de oração, de busca e de conversão. Porque aí sim eu vou ouvir vocês. Amém? Então nós vemos que Josafá, ele estava num processo. Porque muitas pessoas acham que é apenas um estalar de dedos, irmãos. A oração do justo é poderosa e eficaz. Amém? A oração do justo é poderosa e eficaz. A oração de um intercessor é poderosa e eficaz. Amém? Por quê, irmãos? Porque não se trata da palavra que sai da sua boca. Não se trata das tuas palavras. Não se trata do seu blá, blá, blá. Não. Se trata do seu coração. Amém? Pode não existir perfeição, porque perfeição nós não somos. Mas tem que existir quebrantamento, humilhação e busca genuína do Senhor. Amém? E nesses dias, irmãos, eu tenho ficado um pouco assustado. Amém? Com aquilo que há de vir. Amém? Eu falo por causa que eu tenho visto muitas pessoas caindo em algo do diabo, do inimigo, de Satanás. Por quê? Irmãos, eu faço parte do ministério de intercessão, amém? Glória a Deus. E a intercessão para mim é algo muito importante, é algo muito sério. Glória a Deus. E há algum tempo o Senhor tem ministrado sobre intercessão no meu coração. E quando eu comecei a entender, logo lá atrás, Ele foi me mostrando que a intercessão não é apenas a palavra que sai da sua boca, mas é você se tornar uma pessoa. É você se tornar uma casa de oração. Amém? É você se tornar uma habitação genuína do Senhor. Amém? Porque nesse lugar onde você é uma habitação do Senhor, você verdadeiramente, aquilo que você falar e declarar, será atendido. Vai acontecer. Amém? E nesses dias, irmãos, muitas pessoas estão orando, estão buscando. Mas como as pessoas estão orando e estão buscando? E Satanás sabe de todas as coisas. Logo no dia que terminou a eleição, lá no dia 2, irmãos, no dia 3, eu comecei a olhar algumas notícias. E eu comecei a ver pessoas falando sobre o Nordeste. Colocando assim o Brasil e o Nordeste separado, assim. Como se fosse uma mancha vermelha. Cuba do Sul, parece que estava escrito assim. E naquele momento que eu olhei aquilo, o Senhor ministrou algo no meu coração. Divisão. Isso que o pastor tem falado todos os dias nos áudios. Divisão. Para que possa haver uma verdadeira vitória do povo de Deus, é preciso unidade. É preciso estar em unidade, irmãos. Em unidade de clamor, de coração. Amém? E naquele dia, quando eu vi aquilo, eu me assustei. Falei assim, Deus, como que é isso? Falei assim, o diabo vai tentar vir contra vocês. Não somente contra a igreja, mas contra o Brasil. Mas principalmente o alvo dele é a igreja. Porque ele destabilizando a igreja, acabou. Para que haja divisão, para que haja contenda, para que haja mentira. Para que haja distorção. Porque um exemplo, irmãos. Muitas vezes a gente está orando todos os dias de madrugada, a gente está orando na igreja, a gente está jejuando. E muitas vezes, irmãos, nós estamos perdendo para o diabo, quando ele vem com a sua intimidação. Nós estamos deixando ser levados. E sabe o que acontece com aquela sua intercessão bonita? Irmãos, posso te falar uma coisa? Ela não vai ter muito peso não, muito valor não. Ela não vai ter muito peso e muito valor. Por quê? Porque a nossa guerra hoje, irmãos, não é apenas por causa de um governo A ou B. É uma guerra de principados. É uma guerra contra o reino da luz, o reino das trevas. E nós, verdadeiramente, não podemos fazer nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu olho, tem gente que fica postando o dia inteiro, irmãos, vídeo. O dia inteiro, vídeo.
falando mal de A, de B, de C. Irmãos, você se posicionar está errado? Claro que não. Eu me posiciono também. Amém? Mais uma coisa. Muitas vezes, irmãos, existe acontecendo nesses dias uma enxurrada de mentiras. E dos dois lados, tá? Uma enxurrada de fake news. Uma enxurrada de coisas mentirosas. Aí o crente que está orando, que está buscando, pega a fake news e joga. E lança a mentira. Irmãos, tenha sabedoria com aquilo que você tem feito nesses dias. Tenha sabedoria com aquilo que o inimigo tem feito no nosso meio. Porque muitas vezes ele traz sobre a igreja, irmãos, um espírito, uma névoa de divisão. Aonde a gente já não acha mais que o problema é ele, mas que o problema é o outro. Amém? Que o problema sempre é o outro, não é o outro. É o outro que me incomoda, é o outro que não fala comigo, é o outro que não faz isso ou aquilo. E nisso, irmão, sabe por quê? Quando você pega e abre a sua boquinha, querido, para declarar contra o seu irmão, você está em divisão. Amém? Você não está em unidade. E sabe, eu levo tão a sério isso, tão a sério, esse negócio de divisão, de falar mal do irmão, do pastor, ou de qualquer outra pessoa que seja, que eu não falo isso nem para o Adriano. Amém? Sabe por quê? Existe um texto em Eclesiastes, acho que Eclesiastes 9, que fala bem assim, que nem no seu pensamento amaldiçoe o rei. 10. Nem no seu pensamento amaldiçoe o rei. Nem na tua recâmara, nem no teu quarto. Amém? Despreze o rico. Amém? Sabe o que eu aprendi com isso, irmãos, há algum tempo? Quem que você fica na sua recâmara? Você fica com quem? Com o irmão do lado? Você fica lá no seu quarto com o irmão do lado? Você fica com o seu marido, irmão. E o Senhor me mostrou que muitas vezes, eu e Adriano conversando algumas coisas, irmãos, nós estamos dando legalidade. Então lá em casa é assim, começa a falar. Não quero ouvir. Não estou falando de organizar coisas, conversar coisas importantes, não é isso. Estou falando de começar uma divisão, de começar a denegrir a imagem de pessoas junto com o seu marido, junto com a pessoa que você mora. E aí, eu não entendo, muitas vezes, irmãos, eu tenho uma filha de 4 anos, e eu tenho muito temor para falar isso, porque ela vai crescer, ela vai se tornar adolescente, ela vai se tornar adulta, ela vai ter que fazer a escolha dela, ela vai precisar buscar o Senhor. Mas, muitas vezes, em muitos lugares, irmãos, as pessoas falam assim, eu não sei por que meus filhos desviou. Posso contar uma coisa? Muitas vezes você está na mesa da sua casa, você está falando mal do pastor ou do irmão. Você está falando isso dele. Aí sabe o que acontece? Naquele momento, só fica uma semente maldita no coração dele, só isso. Para esperando o dia certo para germinar. Mas não vou nessa igreja nada? Todo mundo, até meu pai e minha mãe falam mal do pastor, falam mal do irmão, falam mal do sei de quem. Irmão, toma cuidado que você fala perto das crianças, tá? Toma cuidado que você conversa dentro de casa. Esse é um alerta do Senhor. Porque os nossos filhos de 4, 5, 6, 7, 10 anos vão crescer. E eles vão ter que tomar a decisão deles. E eu falo para você, o que ele não precisa ter no coração dele é semente maldita. Erva daninha, joio. Porque você ou eu mesmo plantei. Então, irmãos, isso é muito sério. E nesses dias existe uma massa, algo vindo do inferno para tentar trazer divisão e contenda. Para tentar trazer espírito de partidarismo. Eu preferi fulano, a ciclano, você entende? Aquela coisa, aquela nhaca. Meu pai fala isso, irmão. Amém? Aquele trem. Por quê? Porque nós estamos buscando ao Senhor. E se nós não tivermos a unidade do Espírito no mesmo clamor, com o mesmo coração, isso não faz efeito nenhum. Não faz nada. Você só está se desgastando de madrugada, você só está falando blá, blá, blá. E o inferno está tirando sarro da sua cara. Só isso. Porque o que Josafá começou a fazer, irmão? Ele começou a estabelecer a justiça de Deus. E você sabe o que é isso?
Nós temos que estabelecer a justiça de Deus na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. Nós temos que o quê? Arrumar a casa, não é? Que o Denis, a pastora Luzinete, o Adriano pregou. Arrumar a casa. A casa, irmãos. Porque nós olhamos aqui, Josafá estava debaixo de uma palavra. E como ele cumpriu a palavra, ele viveu o milagre. Amém? Você entende que não se trata só de um jejum, ou de uma oração qualquer, mas se trata de se tornar algo, de se tornar alguém, que o Senhor ouve as suas orações. Amém? Ah não, Deus escuta, meu irmão, Deus escuta essa oração, tá? Escuta a oração de todo mundo. Agora responder, aí é outra coisa. Responder, irmão, é outros 500. Amém? Seu ouvido, o Senhor não é surdo. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, Deus não é surdo. Com todo amor, o coração, fala assim, Deus não é surdo. Eu queria que tivesse mais gente aqui, irmão, porque pregar essa palavra é dura. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus não é surdo, Deus escuta. Amém? Só que uma coisa, onde está o nosso juízo? Falamos tanto de corrupção. Será que somos corruptos? Ai, misericórdia, eu não sou corrupta. Eu não gosto daquele partido lá. É, irmão? Não é corrupto? Como que é o seu proceder diariamente? Como que é o seu proceder diariamente? Fala assim com o seu irmão do seu lado. Fala assim, é se tornar algo. É se tornar algo. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, eu quero te mostrar algo fantástico. Josafá foi ouvido por causa de uma palavra liberada na vida de Salomão. Mas essa palavra de Salomão, liberada a Salomão, foi liberada por causa que Deus tinha uma aliança firmada com Davi. Davi, quem foi Davi? Fala assim comigo, fala Davi. Foi um homem que se tornou algo. Se tornou um verdadeiro adorador. Amém? Irmãos, se você souber o impacto desse se tornar algo na nossa vida. Irmãos, Josafá estava debaixo de uma palavra recebida por causa de Davi. Irmãos, eu não consigo imaginar quanto tempo depois. Eu acho que o Denis deve saber. Josafá viveu depois de Davi, irmãos. O reinado de Davi foi perpétuo. Amém? Perpetuamente. Porque quando a gente olha para Salomão se desviou da presença de Deus. E como o Denis já ministrou um dia aqui na campanha, a semente mudou, porque ele se desviou. A palavra continuou. A palavra de Deus não muda. O reino, o trono foi entregue à descendência de Davi, mas não a Salomão, irmãos. Não a descendência de Salomão. Misericórdia, irmãos. Então, quando nós olhamos e vemos essa pessoa chamada Davi, irmãos, que ele é um exemplo, um símbolo de um verdadeiro adorador. Amém? Porque quando nós olhamos o texto de 2 Crônicas, nós vamos ver ali, irmãos, nós vamos ver ali a expressão pura de Davi. Amém? Porque quando nós olhamos Deus falando com os reis, ele fala bem assim, esse aqui é descendência que andou debaixo do decreto do caminho de Davi. Ele sempre cita Davi. Amém? Como aquele que era estabelecido como parâmetro de um verdadeiro adorador, irmão. O parâmetro de uma verdadeira pessoa que é ouvida no céu e que é respondida na terra. Glória a Deus. Irmãos, abra lá em 1 Samuel. 1 Samuel, glória a Deus. Irmãos, e a gente olhando para a história de Davi. Quem que foi Davi, irmãos? Davi era um menino, amém? Que estava literalmente de trás das malhadas. Ele estava lá no campo, servindo, trabalhando, amém? Glória a Deus, aleluia. Ele estava trabalhando, estava servindo. E o Senhor, ele fala, quando a gente vai ler em Atos, irmão, 13, ele fala assim, depois
do meu servo, que Saul saiu do reinado, eu achei quem? Davi. Homem segundo o meu coração, que executou toda a minha vontade. Irmãos, que homem é esse? E ele fala bem assim, a qual Deus dá testemunho. Você está entendendo isso? A qual Deus dá testemunho. Quem dá testemunho de Davi não é o irmão, não são as pessoas, é Deus. Quem respalda Davi não é as pessoas, é Deus. Amém? Glória a Deus. A gente olha Davi, irmãos, ele passou dias onde ele foi lá, foi escolhido, foi ungido. Depois ele foi lá, matou o gigante. Quando ele estava indo matar o gigante, o que aconteceu? Ele não sabia que ele ia matar o gigante. Ele aproveitou a oportunidade. Amém? Aquilo que a pastora Norma pregou. Ele agarrou a oportunidade. Esse aqui, isso eu não vou perder não. Amém? Ele agarrou a oportunidade. Naquele momento. Mas os seus irmãos que estavam ali, que tinham visto que ele tinha sido ungido rei, falavam assim, eu sei da sua presunção, Davi. Eu sei que você é um moleque presunçoso. Você está aqui fazendo o quê, Davi? Davi se desviou e foi e fez aquilo que deveria ser feito. Amém? E por causa disso, irmãos, o Senhor estabeleceu muitas coisas na vida dele ali. E ele se tornou o quê? Um escudeiro de Saul. Ele se tornou um homem muito próximo de Saul. Ao ponto, irmãos, de ele estar sempre junto. Até que aconteceu o quê? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Irmãos, quando eu olho isso, eu não consigo ver Deus falando, não. Eu acho que o diabo fala assim, não, vamos. Claro que Deus se aproveita, ele usa as situações, amém? Mas ele se aproveitou daquela situação ali, irmãos, para testar o coração de Saul, amém? Para testar não, para decretar a falência de Saul, não é verdade? Porque teste já tinha sido feito naquele período, ele já tinha sido rejeitado. E naquele momento, Deus expõe, traz luz sobre Davi. E naquela exposição, se manifesta a face mais horrenda de Saul, que foi aquele que perseguiu o seu melhor escudeiro. Aquele que teve coragem de atirar flechas contra um homem que estava ajudando ele a se livrar, amém, irmãos? A matar, a estar junto nas guerras, nas pelejas. Irmãos, e a gente vê o quê? Davi, mais uma vez, fazendo o quê? Se desviando das lanças. Saindo. Por quê, irmãos? Porque Davi amava Saul. Eu consigo ver claramente o sofrimento de Davi. Quando a gente vai ler a palavra, toda essa passagem que fala sobre a fuga de Davi, irmãos, nós vemos o quê? Davi sofrendo. Davi sofrendo, querendo provar que ele não queria, que ele não queria o mal dele, que ele queria o bem. Davi sofrendo. Meu pai, se eu quisesse fazer mal para você, eu teria te matado, tá aqui a capa. Eu poderia, mas eu não fiz. A gente vê Davi se desviando das lanças, se desviando das afrontas, fugindo, irmãos. Mesmo tendo uma palavra que ele era o rei, que ele se tornaria o rei. Amém? E isso eu falo para você, irmãos. Muitas vezes você está vivendo esse processo. Você recebeu uma palavra, irmãos. E você está num momento de fuga, de desespero, de dificuldade. E o Senhor está falando com você. É um processo, é um tempo. Amém? Há um tempo. Porque a gente acha que quando Deus fala bem assim, você vai ser levantado para as nações. Aí fala assim, nossa, glória a Deus. A pessoa já se sente, né? Oh, não fala comigo não. Porque eu sou o pregador das nações. Porque eu sou a pregadora das nações. Irmãos, e quando as pessoas não entendem isso, elas não se submetem ao processo. Elas acham que não precisam mais fazer algumas coisas. Não preciso me submeter a isso. Você entende? Mas Davi, ele tinha uma convicção tão grande que Deus estava no controle, irmãos. Porque só um homem com convicção que Deus está no controle consegue fugir do seu perseguidor. E fugir, irmãos, com muita dor no coração. Com muito choro. Eu consigo ver nas passagens de Davi que ele tinha choro, que ele tinha uma tristeza por fugir de Saul. Porque ele não queria, ele queria estar perto de Saul. Ele queria estar junto com Saul.
Ele queria guerrear as guerras com Saul. Mas só que sabe o que aconteceu, irmãos? O Senhor, Ele trouxe aquilo, Ele permitiu que aquela situação fosse exposta. Para que verdadeiramente Davi fosse exposto. Amém? Porque no momento da perseguição, aquilo que é mais profundo e íntimo sai. Amém? A luz te expõe, a luz expôs Saul. Um homem que fez de tudo para manter o seu reinado. Ele fez de tudo. Ele tentou matar, ele matou profetas, por último ele consultou até macumbeiro, irmãos. Para não perder aquela posição, que nem era mais dele, que Deus já tinha removido ele. E Davi fez o quê? Fugiu. E depois de toda essa fuga, irmãos, a gente vê Deus, depois de muitos e muitos anos e muitas coisas, situações difíceis, nós vemos o quê? Davi sendo estabelecido rei, amém? Estabelecido rei em Hebrom, naquele momento. E o que mais me mexe no meu coração é que, antes da gente abrir essa passagem, vai lá em 2 Crônicas, irmãos. 1 Crônicas, desculpa. 1 Crônicas 13, mas segura aí, 2 Samuel. Diz bem assim: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos 100 e dos príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos para a terra de Israel. E os sacerdotes e os levitas nas cidades e as arabaldes, para que se ajuntem conosco. E tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Porque não a buscamos nos dias de Saul. Irmão, essa palavra para mim foi muito forte. É muito forte isso. Vocês não têm noção. A arca de Deus, ela não estava mais na cidade. Ela estava longe. Devido aos filisteus, amém? Quando eles pegaram a arca e depois não foi trazido de volta. E naquele momento, irmão, sabe o que é mais interessante? No todo o reinado de Saul, a arca de Deus ficou longe dele. Ele não teve desejo de ter a arca por perto. Ele não teve desejo de estabelecer a presença de Deus no seu reinado. Ele desejava o quê? Ele ser estabelecido, ele governar. Mas quando nós vimos aqui, irmãos, a primeira coisa que Davi começa a fazer é falar assim: nós precisamos trazer a arca do Senhor até nós. Nós precisamos trazer a arca do Senhor até nós. Aleluias. Abre lá agora, em 2 Samuel, irmão, 6. E naquele momento, eles começam um processo para trazer a arca. Aleluia. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. E tem conexão com aquilo que eu falei no início. Amém? Ele diz bem assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, o número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Balaé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentasse entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abimeleque, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Amém? Irmãos, o que nós vemos aqui? Davi, ele tinha o desejo de estabelecer o seu reinado com a presença de Deus. O desejo ardente do coração de Davi era pela presença de Deus. Sabe por quê? Ele já tinha conseguido, irmão, o trono. Amém? E é nesse momento, quando você é estabelecido em alguma coisa, existe uma prova. Você vai continuar buscando ao Senhor, você vai continuar estabelecendo a sua vida diante do Senhor, ou você vai deixar o Senhor de lado. Ele não ousou começar o seu reinado sem a presença de Deus.
Porque a Arca da Aliança era a representação mais profunda, irmãos, da presença de Deus entre eles. E ele falou assim: eu vou estabelecer o meu reinado, mas isso precisa primeiro ser colocada a Arca da Aliança aqui. E assim, irmãos, é a vida de uma pessoa, amém? De uma pessoa que tem as suas orações respondidas. A vida dela está baseada na presença de Deus. O temor do Senhor a guia. Por quê? Porque ela entende que ela nunca está sozinha. Que a presença de Deus, seja ela onde ela estiver, no trabalho, no carro, nas férias, no dia do trabalho, no dia da festa, todos os dias, no dia do luto, a presença de Deus está ali. Amém? A presença de Deus está ali. Mas, o que nós vemos aqui, irmãos? E isso é algo tremendo que o Senhor ministrou ao meu coração. Que, como muitas pessoas têm orado, buscado ao Senhor, Davi, ele teve uma boa ideia, amém? Ele teve uma ideia maravilhosa, vamos trazer. Isso é maravilhoso, isso é louvável. Mas olha como que ele falou que iria trazer. Não, vamos trazer com um carro novo. Vamos trazer em cima de um carro. Vamos trazer em cima de um carro. E ele fala bem assim: levando para a casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, aiô diante da arca, e Davi e todos da casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão à arca, e teve a mão dele, e teve mão nela, porque os bois as deixaram perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Fala assim: misericórdia, irmãos. Misericórdia, irmãos. Esse aqui é o Davi, irmãos, que desejava ardentemente a presença de Deus. Que desejava estabelecer a sua vida debaixo da justiça e do governo de Deus, em primeiro lugar. E o Senhor, Ele ministrou no meu coração que tinha uma pessoa que ela estava buscando esses dias, mas buscando muito ao Senhor. E ela buscava ao Senhor e falava assim: Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, eu quero a tua presença, Deus. Mas ela estava como Davi nesses dias, irmãos. Ela estava como Davi nesses dias. E muitas pessoas estão assim, nesses dias. Elas querem a presença de Deus, mas elas não conseguem compreender a forma que Deus, não deixa Deus fazer da forma que Ele quer fazer. Amém? Porque Deus já tinha estabelecido como a arca deveria ser transportada, irmãos. A arca não tinha que ser transportada num carro novo, nem num carro velho, nem tipo de carro, numa Mercedes, nada. Porque Deus já tinha estabelecido a forma com que a presença dele iria chegar. Amém? Ele já tinha estabelecido. E ele falou bem assim: Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. E disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi se retirar para si a arca, para a cidade de Davi. Mas Davi fez a levar a arca à casa de Obed-edom. E ficou a arca na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando eles levaram a arca, tinha dado 6 passos e sacrificava bois, carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com um éfode de linho. Amém? Guarda esse texto aí e vamos lá para a segunda crônica, primeira crônica de novo, irmão. Amém? Primeira Crônicas. Diz bem assim no 12. 15 e 12, diz bem assim. 11. E chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abitar,
e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes dos pais dos levitas, santificai-vos os vossos irmãos, para que façais subir a arca de Deus ao lugar em que tenho preparado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a arca de Deus, ela tinha que ser carregada onde? Nos ombros dos sacerdotes. Amém? Nos ombros dos sacerdotes. E Davi, ele viu que isso era necessário. E ele estabeleceu, ele começou a cumprir isso. Mas ele falou assim: vou fazer algo a mais. Eu não vou fazer algo apenas levar nos ombros. Nós vamos sacrificar ao Senhor. E a cada 6 passos, como fala aqui, eles sacrificavam ao Senhor, até a chegada da cidade. Irmão, sabe o que isso significa? Nós estamos falando sobre avivamento. Avivamento é a presença de Deus. É o estabelecimento da presença de Deus. Só que a presença de Deus, ela não vai vir através de um método humano. Não vai vir através de uma vontade humana, de uma direção humana. Amém? O avivamento, a presença de Deus, ela vai vir através da direção do Senhor, através de homens e mulheres santificados. Fala comigo, santificados. Pessoas que entenderam o seu papel. Pessoas que compreenderam quem são no Senhor. Em nome de Jesus. Eu creio que nessa noite você vai sair desse lugar compreendendo quem você é. Amém? Para que esse processo, se você ainda não começou esse processo, você pode começar ele hoje, irmãos. Se você está no meio desse processo, irmãos, Deus está falando para você, continua. Amém? Continua. Porque isso que o Senhor tem para fazer não é apenas de uma pessoa. É num corpo, é numa igreja, é num povo, irmãos. É num povo. Irmãos, antes de continuar, eu vou orar, irmãos. Porque tem um... Amém? Glória a Deus. Levanta sua mão assim, irmãos. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Que todo o espírito, Senhor Jesus, de apatia, Deus, Pai, que muitas vezes traz na alma abatimento, cansaço, Pai, preguiça, Senhor, sono, Pai, um sono que não é normal, Senhor. Deus, nós declaramos agora, Pai, que nós somos livres. Nós declaramos agora, Pai, que este lugar, esse ambiente é livre, Pai. Que neste lugar, o único que pode é bem-vindo, é o Teu Espírito Santo, Pai. E esta palavra não está sendo ministrada por mim, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu declaro agora que toda resistência, que todas as potestades que foram enviadas das trevas para tentar resistir a esse culto, resistir ao entendimento dos meus irmãos, muitas vezes trazendo, Pai, enganos, dardos inflamados, nesta hora, Pai, nós declaramos que nós neutralizamos pelo escudo da fé, Senhor, se posicionamos através da Tua palavra, que nos garante que nós somos mais que vencedores em Ti, Senhor. Nós declaramos agora e damos ordem aos anjos que estejam em volta deste lugar, que estejam, Pai, nas casas dos meus irmãos agora, chegando aos seus lugares, para que eles possam compreender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito, Pai, que ministra divisão, contenda nos corações, que tenta cauterizar a sua mente. Deus vai trazendo ofensa, espíritos que trazem ofensas, nós te repreendemos agora. E nós declaramos, Pai, que nós somos livres. Irmão, coloca a mão assim para o alto, fala assim: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Em nome de Jesus. Irmão, o negócio está feio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Intercessão precisa trabalhar, irmão. Me ajuda aí. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como é que eu estava? O Senhor está falando algo muito importante nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Ele está falando que Ele quer nos estabelecer. Ele quer que a gente seja, amém? Achado por Ele um justo, um verdadeiro adorador. Porque quando você é achado como um verdadeiro adorador, como uma pessoa segundo o coração de Deus, assim como Davi, não vai existir restrição para as suas orações, irmãos. Amém? Não vai haver resistência. O inimigo pode tentar resistir, mas o Senhor, Ele responde.
Porque muitas vezes as pessoas, elas oram por anos, e elas não veem a resposta. Por quê? Porque elas não se tornaram alguém. Alguém, vocês vão entender por que eu estou falando essa palavra, que aparentemente parece ser até um pouco pejorativa. Não que nós não sejamos alguém, irmãos, mas Deus quer estabelecer você alguém segundo o coração dele. Alguém como Davi, irmãos. Glória a Deus. Porque essa igreja, ela vem sendo profetizada há anos, que o Senhor está levantando uma nova geração de adoradores, irmãos. Irmãos, eu queria uma água. Tem alguém aí? Amém? Que o Senhor está levantando uma nova geração de adoradores. Sabe o que é isso? Você precisa compreender essas coisas. E Satanás quer o quê? Irmãos, eu tenho sentido isso no meu coração, na minha alma. Cansaço extremo. Amém? Nesses dias eu tenho feito coisas pela fé. Literalmente. Amém? Eu estou aqui pela fé. Por quê? Porque o corpo fica cansado. Porque o nível da guerra que nós estamos vivendo é muito forte. É muito forte, irmãos. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do nível dessa guerra. Isso não é brincadeira, isso não é qualquer coisa. Aleluias. Então não deixa Satanás te distrair. Não deixa ele abater a sua alma, a ponto que você fica desanimado. Amém? Se anima, cria expectativa para aquilo que ele vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É fé, irmãos. Você tem que vir para o culto com fé, não adianta nada. Amém, glória a Deus. Você tem que entender assim, todo culto que eu vou, Deus vai fazer algo novo, que eu vou mudar, vou ser transformada. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, nós olhamos o quê? Que Davi, irmãos, ele foi e ele entendeu que não era pela força dele, que não era do jeito dele, que não era segundo as experiências dele, mas que era algo novo. Algo novo. Que Deus tinha algo novo, amém? Mas para isso, eles tinham que andar segundo aquilo que Deus estabeleceu, amém? Eles não poderiam andar fora da palavra de Deus. Eles deviam andar segundo a justiça do Senhor, irmão. Aleluias. Porque não importa, parece bonito, parece legal, mas se não está na palavra de Deus, se não está na vontade de Deus, não vale nada, amém? Não vale nada. E assim eles continuaram ali, irmãos. E à medida que eles davam 6 passos, e eles sacrificavam. E o que significa isso, irmão? Sacrifício? A gente tem que fazer sacrifício? Não, irmãos. A palavra de Deus diz, em Salmo 51, os sacrifícios que agradam a Deus, Davi mesmo escreveu esse salmo, são para ele o quê? Um espírito quebrantado e um coração contrito. Não desprezará o nosso Deus. Um coração quebrantado e contrito. É isso que Deus quer que nós façamos. Demos 6 passos e sacrifiquemos. Sacrifício, sacrifício. E qual é o sacrifício que Deus espera? Quebrantamento. Conversão genuína. Mudança de entendimento, irmãos. Buscar o reino e a justiça em primeiro lugar. Porque dessa forma, irmãos, eles conseguiram chegar à cidade. Amém? Olha isso. Dessa forma, eles conseguiram trazer a presença de Deus para a cidade. Vocês entendem o que eu estou falando? Vocês não entenderam o que eu falei. Dessa forma, eles conseguiram trazer a presença de Deus para a cidade. Dessa forma, nós vamos conseguir trazer a presença de Deus para o Brasil. Não é apenas, irmãos, blá, 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 irmãos. É entendimento. É mudança de mente. É mudança de atitude. É o reino e a justiça. É buscar essa justiça em primeiro lugar. É compreender qual é a justiça de Deus. Porque se você não lê a Bíblia, como que você vai saber qual que é a justiça e o parâmetro do céu para você ou para mim? Muitas vezes estamos cheios, sabe de quê? De TikTok, irmão, de Instagram, de Facebook, sabe? De música, de um monte de coisa. Mas a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, está ficando de lado.
E aí nós já chegamos diante do Senhor e buscamos a Ele e falar: Deus, muda essa nação. Muda, Senhor Deus, não deixa, Pai. O Senhor está falando, misericórdia quer e não o sacrifício. O sacrifício em si, irmãos. Mas o sacrifício que Deus espera é que a misericórdia dEle tome o nosso coração. E que sejamos como Ele. Amém? Que sejamos como Ele. Assim como Davi entendeu. Eu não vou estabelecer nada na minha vida se a presença de Deus não estiver comigo. O meu reinado não é estabelecido sem a presença de Deus. Algo que Saul não entendeu, não buscou e desprezou. E foi rejeitado. E ele continuou dizendo, irmãos, e voltando Davi para abençoar a sua casa. 16. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei abailando e saltando diante do Senhor. E desprezou no seu coração. Irmãos, não existe, irmãos, nesse tempo, ou você é Davi, ou você é Mical. Ou você está na janela, olhando e falando mal das pessoas, ou trazendo um entendimento errado sobre as pessoas, ou desprezando as pessoas, ou você está na presença de Deus, assim como Davi esteve. Não é mais tempo de muros, não é mais tempo de janelas, não é mais tempo de estar em lugares com o coração dividido, com a mente dividida. Não é tempo mais para isso, irmãos. O Senhor Jesus está à porta, existe um avivamento para vir. O Senhor está vindo, a presença de Deus vai vir. Porque existem pessoas, irmãos. Existem pessoas que estão fazendo esse caminho. Existem pessoas que entenderam que não são métodos. Não são métodos humanos que trazem a presença de Deus. Como em muitos lugares que se perderam. Não, vamos fazer assim, bonitinho, encaixadinho assim. Não é, irmãos. Não é, irmãos. Não existe método humano. O que existe é a palavra de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Ai, irmãos, é dessa forma que ele vem. Com o coração quebrantado e contrito que ele vem. Não tem outro método, irmão. Não tem outro lugar, outro jeito. Mas Mical, olhando, porque Mical era do povo, né? Filha de Saul, irmãos. E ela estava onde? Olhando e desprezando. Tá dançando demais. Você está se fazendo ridículo. Você é ridículo. Você é ridículo. Você entende? E aqueles irmãos que estão nesse caminho vão ser chamados de ridículo. Vou te dar uma boa notícia. Vão ser chamados de loucos. Vão ser chamados de fanáticos. Vão ser chamados, você para que fazer tanto? Para que orar tanto? Para que você está fazendo isso? Você entende? Nós temos que estar preparados para ser desprezados. Até mesmo por aqueles que nós amamos. Porque Mical era esposa de Davi, irmãos. Mas quando a gente entende, como o pastor pregou terça, a gente não está preso a ninguém, irmãos. A ninguém. A gente é livre. Amém? A gente é livre. E Davi era livre. E olha o que ele diz aqui. O 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos servos, como um pejo que se descobre, qual dos seus vadios. Irmãos, ela chamou o rei de vadio. Amém. Ela falou assim: você está parecendo um qualquer, você é uma vergonha. Irmãos, temos que estar preparados. Se nós estamos nesse caminho para buscar a presença de Deus, você é uma louca, você é uma desesperada, você é uma emocionada. Tudo isso a gente vai escutar das pessoas. Tudo isso a gente vai escutar. Ah, não, para que isso? Você está sendo muito. Está fazendo demais, não precisa tudo isso. Mas a gente precisa entender isso aqui, ó, irmãos. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que teu pai, e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto,
envilecerei e me humilharei aos meus olhos das servas e quem falastes, dele serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Irmãos, presta atenção aqui. Sabe o que Davi falou? Eu não estou nem aí para a serva, eu não estou nem aí para ninguém. Eu estou fazendo isso por causa do meu Deus. E Ele me basta, e foi Ele que me colocou aqui. E eu faço por causa dEle, e é por isso que eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Quem tiver que me honrar, que me honre. Quem quiser me desonrar, que me desonre. Irmãos, presta atenção nisso. Você está disposto a perder a tua reputação por causa da presença de Deus? Aos olhos dos outros? Você está disposto? Porque esse caminho vai nos levar a isso. Esse caminho para nos se tornar alguém segundo o coração de Deus, vai nos levar a isso, irmãos. Vai levar a isso. E de pessoas menos improváveis. Assim, irmãos, naquele momento, quando a gente lê lá em Crônicas, ele faz uma oração maravilhosa. Se a gente for olhar lá. A gente cita muito essa oração no dízimo e oferta, né? E ele começa a se alegrar e a honrar e a glorificar o nome do Senhor, a pular, a saltar de alegria. Amém? E nós vemos o quê? Que esse caminho, irmãos, é um caminho de quebrantamento, é um caminho de transformação, é um caminho de sacrifício. E quando ele chegou ali, irmãos, ele tinha armado aqui uma tenda, amém? Um tabernáculo, a tenda de Davi. E ele foi depositado ali, irmãos, a arca da aliança, a presença de Deus. E depois, não sei se vocês já leram as passagens que falam, mas Davi estabeleceu, irmãos, um método de adoração, irmãos, espetacular, aonde a adoração era contínua diante do Senhor. Contínua diante do Senhor. Existiam turnos, amém? De adoração, de intercessão, de proclamação. Ali naquele lugar, Davi estabeleceu a adoração do seu povo. Ele estabeleceu uma adoração tão genuína, tão poderosa, irmãos, tão poderosa, que em Atos, irmãos, abre comigo. Atos. Se nós entendermos isso. Atos 15 diz bem assim, quando eles estavam diante de assembleia, irmãos, para discutir sobre a circuncisão dos gentios, amém? Eles estavam ali tentando discutir, amém? Porque alguns diziam que os gentios deviam se circuncidar, amém? Para ser válido, né? Que eles tinham sido salvos. Mas o Senhor tinha estabelecido uma nova aliança, amém? E não era necessário isso acontecer. E ele diz bem assim, no 15. E isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso, essa palavra sempre está aqui, né, irmãos? Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas as coisas, e que são conhecidas desde de toda a eternidade. Irmãos, sabe o que eu vejo? Aquele estabelecimento daquela adoração, aquele avivamento, pode-se dizer assim, irmãos, foi algo tão poderoso, tão agradável aos olhos do Senhor, que o Senhor fala que Ele vai reedificar o tabernáculo de Davi. Amém? Ele vai reedificar. E sabe como que Ele quer reedificar isso, irmãos? Como eu acabei de falar, nós precisamos ser quebrantados, ter um caminho de sacrifício, de quebrantamento, de busca do Senhor. Porque aqui, irmãos, era um tabernáculo físico. Mas como a pastora pregou esses dias, hoje nós somos a morada do Espírito Santo. Amém? E Ele deseja, irmãos, pegar esse tabernáculo aqui caído, amém? Que estava caído. Nós estávamos caídos, irmão. E muitas vezes você aceitou Jesus, irmão.
Você já tem uma nova vida. Amém? Você já nasceu de novo. Só que ainda você não está edificando esse tabernáculo de adoração contínua. Porque para isso é necessário um caminho de humilhação, de oração, de busca, de conversão genuína. Buscar a justiça de Deus, em primeiro lugar. E o Senhor deseja, é o desejo do Senhor, edificar, reedificar o tabernáculo caído de Davi. Nos nossos próprios corações, irmãos. Que sejamos uma habitação do Espírito Santo. Que venhamos ter entendimento do que o Senhor nos chamou para ser. Amém? Porque quando nós olhamos depois, nós lemos uma passagem onde Salomão fala, amém? Ele termina de construir o templo e ele busca o Senhor e o Senhor declara aquelas palavras. Mas nós vemos o quê? Que Davi tinha um desejo de edificar, amém? Um templo do Senhor. Ele tinha isso no coração. Volta lá, irmãos, porque eu já estou caminhando para o encerramento. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, no 7, continuando aí, 2 Samuel 7. Davi, ele tem um desejo. E sucedeu que, estando o rei Davi em casa, o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os teus inimigos em redor. Amém? Passado muitos anos, amém, irmãos? Essa palavra. O Senhor tinha dado descanso a Davi de todos os seus inimigos. E naquele momento surgiu um desejo no coração dele de edificar uma casa para o Senhor. E o mais interessante aqui, irmãos, é que ele fala isso para Natan, que é o profeta, né? E o profeta fala assim, não, faz tudo que está no seu coração. E eu fico pensando assim, deve ter sido difícil para esse profeta, que é difícil um profeta desfalar o que ele falou. Volta lá e eu não falei aquilo. Volta e fala para ele isso, isso e isso. E Natan teve que voltar e falar para Davi que ele não iria construir esse templo, mas que o Senhor iria dar isso à sua posteridade. Amém? E ali naquele momento, irmãos, ele declara muitas palavras para Davi. Palavras de bênção, amém? Ele fala bem assim, e serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, ele está falando do filho dele, amém? Ele iria confirmar o reino dele para sempre. Mas a minha benignidade não se apartará dele. E assim ele declarou para a posteridade de Davi. E mais Davi faz uma pergunta, irmãos. Ele faz bem assim, ó. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse... Irmãos, esse homem era incansável em buscar algo para estar na presença de Deus. Amém? Davi declarou o quê? Que ele queria morar na casa do Senhor. Irmãos, morar na casa do Senhor. Estar continuamente na presença de Deus. Meu Deus. E ele faz uma pergunta. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, meu Senhor? E qual é a minha casa? E por que me trouxeste até aqui? Amém? Irmãos, talvez você entrou neste lugar bem assim. Quem sou eu, Deus? Eu tenho tantos anos, mas quem sou eu, Deus? Porque o Senhor quer te fazer alguém, amém? Glória a Deus. Quem sou eu, Deus? Quem é a minha casa? E por que o Senhor me trouxe até aqui? Amém? Por que o Senhor me trouxe até esse dia 20/10/2022? Irmãos, esse aqui é o rei Davi. Amém? Depois de ter vivido tantas e tantas glórias. Amém? A promessa de Deus para ele era tão grande que ele fala assim, Deus, quem sou eu? E quando a gente olha o texto, irmãos, a gente vê uma oração de Davi, a gente vê Davi declarando para o Senhor. Mas a gente não vê uma resposta clara de Deus para Davi. Não é verdade? Vocês que já leram o texto. Mas aí, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente encontra a resposta de Davi no Salmo. A resposta de Deus para Davi no Salmo. Amém? Que está aqui, irmãos. Salmo 2. Glória a Deus. Salmo 2. Irmãos, esse salmo, ele não tem o nome de Davi. Amém? Só que em Atos 4:25, Pedro cita
esse salmo e declara, assim disse Davi. Amém? Então, esse Salmo 2 é um salmo messiânico, porque ele fala da vinda, fala de Jesus. Amém? Só que ele tem uma figura em Davi. Glória a Deus. A figura aqui é Davi, mas ela profetiza, ela declara acerca do Messias. E olha o que ele fala, irmãos. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam muitas coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes se juntam e se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. E aquele que habita no céu se rirá, e o Senhor zombará deles. Então lhe falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Amém? Davi. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte Sião. E recitarei o decreto do Senhor. Amém? E decretarei o decreto do Senhor. E recitarei o decreto do Senhor. Irmãos, qual que era a pergunta de Davi? Quem sou eu? Quem é a minha casa? Amém? E por que o Senhor me trouxe até aqui? Amém? E ele diz, tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me as nações, e te darei as nações por heranças, e o fim da terra por possessão. Amém? Essa foi a resposta de Deus para Davi. Você é meu filho. Você é meu filho amado. E o Senhor está trazendo você nessa noite para declarar, você é meu filho amado. Você é meu filho. E hoje te gerei. Por que o Senhor me trouxe até aqui? Pede-me e te darei as nações por heranças e o fim da terra por possessão. Amém? Aí você fala assim, Lu, mas amém. Foram 3 perguntas, só tem 2 respostas aí. Vai lá, irmão, no Salmo 110. Amém? Salmo 110. Esse salmo é um salmo que foi feito praticamente no mesmo período. Amém? E disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ao Senhor enviarei o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não me arrependo. Tu és um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da tua ira, e julgará entre as nações. Encherá os cadáveres e ferirá a cabeça das grandes terras. Pelo caminho se descender-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Amém? Irmão, sabe o que Deus falou para ele ali, naquele momento? Ele revelou o quê? Davi, você é meu filho. Hoje eu te gerei. Pede-me as nações que te darei por herança. E eu te fiz, quem que é a sua descendência? Eu te fiz sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que Davi tinha estabelecido, irmãos, uma adoração genuína. Uma adoração diferente. Amém? E o Senhor te trouxe nessa noite aqui, irmãos, para dizer isso para você. Que o Senhor quer te fazer alguém ouvido e respondido na terra. Ele quer que você, como um filho de Deus, estabeleça o governo dele na terra. É isso que ele falou para Davi. E sabe o que eu quero te dizer? Por causa de Davi, Deus falou com quem? Com Salomão. Por causa de Davi, Deus respondeu Josafá. Por causa da aliança que ele tinha com Davi. Era perpétua. Não importava quantas gerações tinham se passado. A palavra de Deus permanece
para sempre. E assim, irmãos, Jesus veio da linhagem de Davi. Amém? Filho de Davi. Filho de Davi. Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que era um sacerdote, irmãos, não segundo a ordem tradicional do sacerdócio. Amém? Era um sacerdócio aleatório. O que eu quero te dizer, irmãos? A sua vida tem que estar baseada nisso. Você tem que compreender que você é um filho de Deus. Você precisa tomar posse disso. Porque quando você compreender que você é um filho de Deus, que você tem um chamado para ser um sacerdote. Amém? Porque o seu ministério, o que é ser sacerdote, irmãos? É um ministério. É o seu serviço nessa terra. Amém? Ser um sacerdócio real. Sacerdócio real. Sacerdote e rei. Amém? E era isso que Deus estava falando para Davi. Isso que você é meu filho. A sua casa é estabelecida como sacerdócio real eterno. Agora, sabendo que você é meu filho e que você é sacerdote, por que eu te trouxe até aqui? Pede-me as nações que te darei por herança e os confins da terra como possessão. Irmãos, a igreja precisa acordar para a compreensão que nós não estamos aqui apenas de passeio. Existe um turno estabelecido, existe um tempo, e nós estamos passando pelo nosso turno dessa caminhada até o dia da volta de Jesus e do estabelecimento do reino eterno do nosso Deus. E nós não podemos agir mais, irmãos, como Mical, ficar numa janela só olhando os outros. E muitas vezes até desprezando os outros e não compreendendo aquilo que Deus está fazendo na vida dos outros. O Senhor está nos chamando hoje, irmãos. Sabe por quê? Ele quer responder a tua oração. Ele quer responder a tua oração. Ele quer responder a tua oração. E Ele está falando bem assim, cadê os meus filhos? Meus filhos que estão pedindo o Brasil por herança. Cadê os meus filhos, os sacerdotes, que estão diante de mim, todos os dias, oferecendo sacrifício? O que é sacrifício, irmão? Romanos 12. Romanos, abre comigo, todo mundo. Para a gente orar, para a gente encerrar. Xerecanta lá, bara, sorecanta lá, mana, xerecanta lá, mana, sorecanta lá, baras. Xerecanta lá, mana, sorecanta lá, mana, xerecanta lá, manas. Irmão, se você compreender que você é filho e sacerdote, sacerdócio real. Sacerdócio real. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, sacerdócio, irmão, apresenteis os vossos corpos em sacrifício, de qual forma? Vivo, santo, fala comigo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Senhor quer estabelecer eu e você, irmãos, um sacerdócio verdadeiro sobre essa terra. Um sacerdócio verdadeiro sobre essa terra. E um sacerdote, irmãos, real, um rei, ele transforma lugares, ambientes. Você está sendo um filho de Deus e um sacerdote aonde você tem passado. Você tem sido lá no seu trabalho um filho de Deus que transforma o ambiente, que muda o ambiente por causa da presença de Deus que está dentro de você. Ou você tem se tornado mais um. Você ora, você jejua, você vem na igreja, mas cadê a sua posição? Não é só a oração, não é só o jejum. Tem um antes disso. Porque o depois disso, irmãos, depois quando você pega e você vive essa vida, sabe o que acontece? Deus falou aqui, ó, para Josafá, Deus falou para Davi: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você não precisa temer nada. Você só precisa se colocar na posição de filho e sacerdócio real nessa terra. Para que você venha pedir às nações. E você fala assim, nações o quê? Moçambique, Colômbia, Chile. As nações, irmãos, aonde você estiver. Deus, eu quero esse bairro para mim. Deus, dá esse bairro para nós. Dá essa cidade, Senhor. Mas Deus quer falar que você fale bem assim. Deus, dá essa Renner para mim, Senhor. Dá o povo dessa Renner para mim, que eu trabalho aqui. Deus, dá o povo da polícia militar para mim, Senhor. Você entende que não é um trabalho qualquer. Você não pode ir para o seu trabalho achando que não é secular. Eu dou conta do secular, danado, irmão. Deus quer que você seja um filho, um sacerdote naquele lugar. E como você se transforma nesse alguém? Quebrantamento, humilhação, busca, jejum. Humilhação, busca, quebrantamento. 6 passos, irmão. Sacrifício. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. Porque Deus deseja trazer sobre a cidade a presença. Mas antes, é necessário que os filhos, que os sacerdotes se levantem e saiam dessa posição demoníaca de derrota que perde para ele mesmo. Irmãos, aqui está falando de culto racional. E esse culto racional é como? É vivo. É toma a sua cruz. Dia após dia, me siga. É vivo. É santo. Santo, irmão. E é agradável não às pessoas. Não é agradável ao irmão do lado. É agradável para Deus. Sabe por quê? Se você anda agradável aos olhos dos outros, você só busca a santidade quando as pessoas estão perto. Quando os irmãos estão perto. Quando o irmão está perto, aí eu xingo, aí eu falo palavrão, aí eu sou corrupto, aí eu sou fofoqueiro, aí eu sou linguarudo. Você entende? Não existe mais tempo amical. Ou você se torna um Davi, ou você vai ser uma Mical. E sabe qual que é Mical? Aconteceu com a Mical? A madre dela ficou cerrada. Sabe o que significa isso, irmãos? Ela não gerou nada na vida dela. Nada. Sabe o que fala de ventre, irmão? Gerar. E Deus quer te dar um ventre fértil. Para gerar, irmão, coisas dessa terra. Para a glória de Deus. E somente os filhos de Deus podem fazer isso. Porque compreendem que não é pela sua força, pelo seu entendimento. Mas é pelo poder dEle. Pelo poder dEle. Aí sim, irmãos. Enquanto os adoradores adoram. Enquanto a igreja adora. O Senhor vai armando emboscada. Para todos os inimigos. Ele fala bem assim. Filho, assenta-te aqui. Até que eu ponha todos os teus inimigos. Sabe o que significa lugares altos? Muitas pessoas falam de lugares altos, né? A gente acha que, não, vou ser presidente da república, lugares altos. Vou ser o chefe lá na minha empresa, lugares... Irmão, sabe o que é lugares altos? É você sair do lugar, da posição medíocre, de ser um escravo do pecado, e sair para um lugar de santidade, de busca ao Senhor. Isso é lugar alto. Nesse lugar alto, irmãos, não existe nada que pode te deter e me deter. Amém? Que você e eu leve essa palavra muito a sério. Porque nesse dia, irmãos, Deus está falando que existe Mical neste lugar. Existem Mical neste lugar hoje. Mas tem muita gente que não tem. Mas nesse dia, tem gente que está só na janela observando. E ela fala assim, eu oro, eu leio a Bíblia, eu venho na igreja, mas não passa de uma Mical. Sabe o que é oração? Sabe o que é oração, intercessão, irmão? É gerar. Amém?
É gerar a vontade de Deus, é puxar a vontade de Deus para a terra. E Deus quer que você se torne alguém como Davi, um verdadeiro adorador. Alguém que erra, mas que depois se coloca diante do Senhor em arrependimento, em quebrantamento, que busca a face do Senhor. Não existe mais tempo a Mical. Não existe mais tempo a Mical. Porque toda Mical, irmãos, ela não vai suportar estar na congregação do justo. Os dias estão passando. Muitos estão buscando ao Senhor nesse dia de clamor, como Davi estava buscando na primeira parte, colocando um carro novo e tentando fazer do jeito dele. Ou você faz do jeito de Deus, a sua oração vai ser ouvida. Ou você faz do jeito de Deus, não adianta nada. Você está perdendo seu tempo. Ou muda, converte o coração, ou é só bababá, para encher linguiça. Irmãos, é com muito temor que eu estou falando isso. Com muito temor. Porque essa palavra, ela me esmaga há muito tempo. Eu não estou vindo pregar aqui uma coisa que eu recebi ontem. Amém? E existem tantas coisas. Irmãos, é tipo 6 passos e sacrifica. 6 passos e sacrifica. 6 passos e sacrifica. Cai, levanta. Oh Deus, eu caí hoje, Pai. Levanta. Eu não estou pegando aqui como uma moralista. Eu não estou aqui pegando como uma pessoa, irmãos, que aponta o dedo para os outros. Eu estou aqui pregando como uma participante disso. Como uma pessoa que deseja ardentemente que a presença de Deus chegue na cidade. Em Sião. Que o avivamento venha. É com amor que eu prego essa palavra. Com muito amor que eu prego essa palavra. Sabe por quê? Eu não quero a presença de Deus só para mim. Davi não era egoísta. Ele queria trazer a presença para a cidade. E eu quero, o meu compromisso é com Deus, de trazer a presença para a cidade. A palavra que eu prego é para trazer a presença para a cidade. E se tiver que exortar, que exorte. Se tiver que falar, fale. Eu não vou descansar enquanto eu viver. Eu quero fazer isso. Porque eu não vou descansar enquanto eu não ver a presença na cidade. Enquanto eu não ver a presença na cidade. Enquanto eu não ver o avivamento de Deus. Amém. Fica de pé, irmãos. Irmãos. Começa, irmãos, a se colocar diante do Senhor. Coloca o seu coração diante do Senhor, irmãos. Sonda o seu coração. Chega, meu irmão, não é mais tempo de você falar, não, é por mão do lado essa palavra. Porque eu sou muito bonzinho, porque eu sou muito legalzinho. Sempre tem um pouco a mais para se aperfeiçoar. Sempre tem um pouquinho a mais para a gente ser transformado. Sempre existe 6 passos para dar e sacrifica. Sempre existe algo para ser transformado. E o Senhor está falando nesses dias. Satanás tem tentado trazer entre nós, irmãos, o pecado, para que a gente peque, para que a gente caia. Você entende? E a nossa oração não faça efeito nenhum. Vire zombaria do diabo. Deus não quer isso do povo dele, porque o povo dele não será envergonhado, irmãos. Você entende que não se trata de um governo A ou de um governo B. Deus já falou nesse dia, Ele estabeleceu. Ele já estabeleceu, irmãos. Por que você está tentando colocar a presença de Deus no carro de boi? Ele falou, não é para colocar no carro de boi. Eu quero a arca nas suas costas, sacerdote. É nas suas costas. É nas suas costas. É nos seus ombros que a arca tem que estar.